Deuses não precisam de seguidores. Seguidores precisam de deuses. Fala, meu amigo do YouTube, beleza? Eu sou o Alessio e seja muito bem-vindo ao Universo Lúdico. Bora para mais um episódio da série Mitologia de League of Legends e todas as tretas que acontecem em Runeterra. Hoje vamos descobrir juntos que existem muitos deuses em Runeterra, alguns mais poderosos que outros, mas todos sendo divindades. Então já deixa o seu like marotaço para ajudar o canal e bora começar com uma deusa muito bem estabelecida, que todos nós conhecemos e que a gente apanha bastante para ela no top. Nagakabros. Nagakabros, ou Mulher Barbada, ou Grande Kraken, Deus Ancião, Mãe Serpente, ou os Tentáculos Apelões da Illaoi, muitos nomes são dados para a primeira deusa de Runeterra. Ela representa a vida, o movimento, a evolução, o caos, os oceanos e as tempestades. É um dos deuses mais importantes de Runeterra e com certeza um dos mais poderosos. Não é à toa que a Illaoi seja a sua sacerdotisa, ou também chamada de portadora da verdade. Nagakabros é cultuada principalmente em Buru, nas Ilhas da Serpente, algumas das muitas ilhas que formam o arquipélago das Águas de Sentina. Ninguém duvida do poder dessa deusa, então sempre que marinheiros e pescadores embarcam em alto mar, eles louvam, fazem rituais e sacrifícios para a Mulher Barbada e pedem ajuda para que tenham sorte na pesca, que não sofram com tempestades em alto mar e principalmente que não sejam atacados por monstros marinhos, monstros esses que foram criados pela própria deusa. Mas além disso, existe uma nova ameaça aos navegadores, chamada Tormento. Esse tormento estende a névoa negra das Ilhas das Sombras pelos oceanos. Para quem não sabe, a névoa negra mata qualquer um que entrar nela e a alma da pessoa fica presa nas Ilhas das Sombras. E as Ilhas das Sombras é o inimigo de Nagakabros, porque a deusa não aceita que as almas fiquem presas. Elas precisam se movimentar, espíritos devem ir embora para o mundo dos mortos. E a Mulher Barbada enxerga mortos-vivos como aberrações antinaturais, que não deveriam existir. E a Illaoi, então, sendo a portadora da verdade e usando o poder da Mulher Barbada através do Olho de Deus, aquele artefato feito de pedra que ela carrega, protege as Águas de Sentina contra a invasão da Névoa Negra. A Mulher Barbada parece ter gostado bastante do Nautilus também. Na lore dele, não é revelado a deusa além dos tentáculos misteriosos que puxaram ele pro fundo do mar. Mas assim que tiver o remake da lore do Nautilus, ele vai ter uma forte ligação com Nagakabros. Então, vamos aguardar pelo que a Rito Gomes está planejando. Um personagem que Nagakabros deve simpatizar bastante por se manter em movimento viajando pelas galáxias é o Bardo. O Bardo é uma divindade misteriosa que supostamente aparece para ajudar no equilíbrio do universo. E Runeterra anda bastante ameaçada, por isso ele está aqui. Com alcunhas como Errante Cósmico e Grande Protetor, o Bardo é cultuado por povos Shurimanes e certamente ele também é inimigo das Ilhas das Sombras, porque imagina a quantidade de MIPs que deve estar aprisionada na Névoa Negra, pobrezinhos. Galera, na nossa cultura, muitas civilizações criaram lendas de panteões de deuses. Panteão é o conjunto de deuses de uma certa religião. Na cultura nórdica, por exemplo, existiu Odin, Thor, Loki. Na cultura egípcia, existiu Ra, Ísis, Osíris. E na cultura grega e romana, existiu Zeus, Poseidon e Hades, que viviam no Olimpo, um lugar divino sobre os céus, acima do Monte Olimpo, na Grécia, que é nesse último panteão que a Rito Gomes se baseou para criar os Aspectos. Os Aspectos são deuses que habitam sobre o Monte Targon, a montanha mais alta de Runeterra. Civilizações vivem na base dessa montanha, como os Hakor, e a montanha é tão poderosa, tão ameaçadora, cheia de penhascos, ventos torrenciais e até criaturas desconhecidas, entre outros eventos sobrenaturais, que ninguém consegue subir a montanha nem saber o que existe no pico dela. Mas a lenda diz que o Monte Targon é sagrado e que deuses habitam no topo, regendo os dias e as noites de Runeterra e representando aspectos da cultura local, como guerra, sol, lua e proteção. Também reza a lenda que quem for capaz de escalar até o topo vai encontrar uma cidade maravilhosa, onde habitam esses deuses, e a pessoa vai ser recompensada por ser tão forte e resistente.
Então, todos os anos, guerreiros tentam subir essa montanha, mas 99% das vezes, nada mais é que uma sentença de morte. Porém, algumas pessoas, ao longo da história de Runeterra, já conseguiram chegar no pico de Monte Targon. E essas pessoas recebem uma poderosa bênção divina, se tornando o avatar de um dos aspectos. Ela representa aquele deus em Runeterra. A única exceção é a Zoe, que não precisou subir o monte. O aspecto dela representa a decadência e a desordem. E a Zoe, sendo inocente e despreocupada, em contraste com as ameaças de Runeterra, foi a escolha mais absurda e contraditória, bem como a desordem não estabelece. Outro deus que não faz parte desse panteão, mas que vive no Avatar atualmente, é o Salgueiro Divino. O Salgueiro Divino foi uma árvore enorme, sagrada de Ionia, onde povos Vastaia viviam ao redor e cultuavam a árvore. Mas um freio Ordano, chamado Iverne o Cruel, tentou derrubar a árvore a machadadas. Mas em vez disso, o espírito da árvore se fundiu com o espírito do homem, modificando seu corpo, dando poderes sagrados, imortalidade e um novo objetivo na vida. Hoje ele é Iverne Espinhoso, o Pai Verde ou Protetor Verde. Com poderes divinos de gerar vida vegetal, Iverne é o deus das plantas, dos animais e das criaturas divinas. Por isso ele não machuca nenhum monstro da jungle. A Margarida, inclusive, foi uma golem que ele encontrou ferida, prestes a morrer, mas ele criou um novo coração para ela, feito das pedras do rio. Galera, voltando a falar um pouco mais sobre as Ilhas das Sombras, coisa que eu quase não falo aqui no canal, né? Mas nas Ilhas Amaldiçoadas também existe um deus, o Maldíbula. O Maldíbula é o deus aranha das Ilhas das Sombras, que transformou a Elise na sua seguidora. Mas assim, galera, a alcunha de Deus Aranha é mais porque ele é uma aranha. É que não existe registro de aranhas mágicas em Runeterra. Sabe aquelas aranhas gigantes famosas de fantasia que a gente sempre vê? Pois é, isso não existe no League of Legends. Então, o Maldíbula não seria o deus das aranhas. Ele é no máximo o deus da Elise. Mas ele não representa alguma coisa, como normalmente os deuses costumam representar. Talvez criaturas noturnas, ou talvez criaturas malignas. Vamos ver se a Rito Gomes explora um pouco mais sobre ele algum dia. Mas sim, galera, ele é um deus. E sim, ele pode ser morto em game. Isso porque tem muito personagem que é mais poderoso nas lores do que é no gameplay. É o caso da nossa próxima dupla de deuses, os Kindred. Os Kindred, formado pela Faria, a ovelha, e o Óleo, o lobo, são os deuses da morte. Eles são lendas personificadas, como o velho ceifador dos contos de fadas da nossa cultura, e responsáveis por levar a alma das pessoas que morreram até o mundo dos mortos. Por isso, assim como Nagakabros, eles são inimigos das Ilhas das Sombras. Eles são praticamente onipresentes, porque a função deles não é tirar a vida de ninguém, não é existir fisicamente e matar as pessoas. Não, a função deles é aparecer para quem vai de fato morrer e levar a alma da pessoa embora, seja por bem, abraçado pela ovelha, ou por mal, mordido pelo lobo. Eu tenho uma teoria de como as pessoas idealizaram os Kindred. Sabe aquelas situações em que a pessoa tá no limiar da morte, tá por um fio e já tá enxergando a luz no fim do túnel? Aquela condição em que toda a vida passa diante dos olhos? Talvez seja nesse momento que a pessoa seja capaz de ver os Kindred, aguardando por ela, esperando os últimos segundos de vida. Mas pelo acaso, seja qualquer motivo, talvez as águas da vida das Ilhas das Bênçãos, talvez uma Soraka ou um bardo rilando, ou a fúria insana do Tryndamere, mas mantém a pessoa com o coração ainda batendo, e tem a oportunidade de mandar aquele tchauzinho consciente para os deuses da morte. E é a partir dessa experiência que as pessoas descrevem nos livros sobre os Kindred. Outro deus que é muito mais poderoso na lore do que é no gameplay é o Aurelion Sol. O Aurelion Sol é um dragão celestial, uma raça divina encarregada de criar estrelas por todo o universo. Bom, talvez por uma parte do universo. Como o dragão celestial é uma raça e tem um objetivo claro, forjar estrelas e mantê-las existindo, eu especulo que esses dragões hajam parecido como o Sr. Skyo do Dragon Ball.
cada um cuidando de uma parte do universo, e Aurelion Sol sendo equivalente ao nosso Senhor Kaiô do Norte para Runeterra. Mas isso é só uma especulação minha, tá, galera? Não levem como canônico, por favor. O Aurelion Sol já foi enganado pelos aspectos do Monte Targon. Eles criaram uma coroa feita de gemas estelares, algo que selou o poder do Aurelion Sol e obrigou ele a seguir as ordens dos deuses. Se ele não seguisse, as suas estrelas desapareceriam do universo. Isso para mim significa que o poder do Aurelion é maior que o dos aspectos. Claro que deixar-se enganado é uma puta burrice, mas se um panteão inteiro de deuses precisa da ajuda de um único deus externo, isso significa que o Sol é realmente muito valioso nessa guerra contra o vazio. Que, aliás, o vazio é um inimigo incomum entre os aspectos e o Sol. Eles nem precisavam ter enganado o dragão para se tornarem aliados. Mas isso aconteceu há muito tempo, em uma época que o Pantheon ainda nem era o Atreus, o atual avatar do deus da guerra, mas sim uma mulher. Era a Pantheon. E o Aurelion Sol conseguiu se livrar da prisão divina enquanto os aspectos discutiam quem ia comandar o dragão. Bom, galera, numa escala menor, mas ainda mantendo a categoria divina, a gente tem os semideuses. Os semideuses são basicamente a Anivia, o Volibear, o Ornn e a irmã Foca. Eles são os responsáveis por tornar Freljord como ela é hoje. O Volibear criou os vales e os rios, além da raça de ursos humanoides, os Ursine. O Ornn ganhou o poder do fogo primordial, dado pela própria Runeterra. Acontece que ele se sentia tão poderoso que não encontrava nenhum adversário à sua altura, então ele desafiou o próprio planeta para uma luta. Foi assim que Freljord ficou deformada, vamos dizer assim, cheia de abismos, vales e montanhas, e a luta terminou empatada, e Runeterra deu de presente ao Ornn o seu próprio coração. É uma história bastante mística, né? Bastante lúdica, bem estilo contos de fadas mesmo. Mas o Ornn tá aí, com o poder de fogo, deus da forja, que invoca o carneiro flamejante, não tem como duvidar de que a lenda é real. E a Anivia e a irmã Foca ajudaram o Ornn a causar toda a neve que existe em Freljord. Os quatro são irmãos e existem há tanto tempo quanto a própria Runeterra, antes mesmo de existir qualquer raça. Quando eles chegaram aqui era tudo mato, sabe qual é? Nessa mesma escala de semideuses, existem os ascendentes. Os ascendentes são deuses guerreiros criados de forma estritamente artificial. Eles não chegam a ser deuses de verdade. Uma magia poderosa vinda do disco solar de Shurima transforma um humano em um ser divino, com traços animais e encarregados de defender o reino das areias. Os Shurimanes cultuam esses guerreiros como deuses, e a sua presença inspira os aliados nas guerras e tocam o terror nos inimigos. Bom, galera, e por último, os deuses que ameaçam Runeterra há milhares de anos. Antes a gente conhecia eles como observadores gélidos, ou observadores de Freljord. Os observadores são os mestres do vazio, e eles representam o momento final da destruição de Runeterra, e óbvio, do League of Legends. Muito tempo atrás, eles começaram seus trabalhos em Freljord, transformando humanos em glacinatas, mas um semideus, junto de 3 irmãs, derrotaram os seus mestres, pelo menos por um tempo. Todos os deuses e semideuses já pressentiram a chegada deles em Runeterra. Tantas divindades juntas no League of Legends é a prova disso. Os aspectos querem a ajuda do Aurelion Sol. O aspecto da proteção, inclusive, desceu do Monte Targon para ajudar nessa guerra. O Aurelion já sabia dessa ameaça há muito tempo, enquanto ele viajava pelo espaço, e até já enfrentou coisa parecida. A Zoe acompanhou Aurelion nessas viagens e teve visões do futuro. O bardo veio socorrer Runeterra por sentir um desequilíbrio no universo. O Ornn é o semideus que derrotou os observadores. Ele criou o Rolling Abyss, uma ponte seladora de um abismo tão profundo que quem caísse nele não conseguiria retornar. Bom, talvez nenhum mortal fosse capaz de retornar.
Hoje, o Orne saiu da sua reclusão na Pedra-Lar para ajudar, porque sentiu essa ameaça retornando. O Rise, ele teme que as runas globais, um dos grandes motivos, eu diria que o principal motivo de porquê dos observadores quererem dominar a Runeterra, ele teme que as runas globais caiam nas mãos desses deuses, e se cair, não vai ser só o fim de Runeterra, mas de todo o universo. Mas o lado oposto também está se preparando. Alessandra, junto dos Praeglácios, espera pelo retorno dos observadores e lutar por eles nessa guerra. O Malzahar ouvia vozes na sua cabeça para alimentar o vazio e liberar mais criaturas de lá. E as criaturas do vazio, que são soltas em Runeterra através do abismo, ou ruptura, que fica em Ikatia. Eles têm o objetivo de fazer uma varredura em Runeterra para a chegada dos observadores. Reza a lenda que para vencer o vazio, pelo menos por um tempo, é só não alimentar o vazio, que ele fica inerte, faminto. Porém, o vazio é como um predador. É óbvio que o vazio não vai simplesmente se permitir morrer de fome. Uma hora a fome vai ser tanta que o vazio vai despertar e vai vir à caça das suas presas, e acompanhada dos seus mestres, os observadores. Essa com certeza vai ser a maior e mais memorável guerra da história do League of Legends e de toda a Runeterra. Galera, um último recado, o meu PC infelizmente tá morrendo. Me apoia com a vaquinha online que eu tô deixando aí na descrição do vídeo. O valor é menos de um Big Mac e você me ajuda imensamente. Você pode entrar pra história do universo lúdico e do YouTube, com direito a agradecimento especial, entrevista e tudo mais que vier na cabeça num vídeo especial só pra você. E se não puder me ajudar com grana mesmo, deixa o seu like marotaço pra espalhar o vídeo e compartilhe nas redes sociais. Você que é inscrito e que acredita no trabalho do universo lúdico pode ajudar muito mais que esse algoritmo do YouTube, beleza? Eu conto com você. Eu fico por aqui, muito obrigado por acompanhar o canal, amigo. Um abraço e até a próxima.